Gente, o A13 Júnior entrega tudo. Que tema forte, hein? Quem aqui conseguiu entregar tudo durante a semana aí, nos nossos desafios? Quem aí lavou a louça em casa? Quem aí fez alguma coisa pelos pais? Quem aí entregou alguma coisa dentro do teu colégio? Cara, a gente teve muitos desafios. Se você não está ligado do que rolou nos nossos desafios do A13 Júnior Entrega Tudo, no nosso Instagram a gente fez uma série de desafios para você conseguir entregar tudo. E aí, hoje a gente vai falar sobre essa entrega, esse entregar tudo. O que é, Renan, o que é que vocês estão falando aí a semana toda, que o A13 Júnior entrega tudo, que o A13 Júnior faz isso, que o A13 Júnior faz aquilo. Cara, hoje a gente vai conversar especificamente sobre isso. Fala comigo. Eu sou A13 Júnior e eu quero entregar tudo. Hoje a gente vai falar exatamente sobre entrega. Entrega é um negócio diferente, né? Não é sobre Sedex, não, que a gente vai falar, tá, gente? Não é sobre iFood, não. A gente vai falar sobre um outro tipo de entrega, uma entrega mais da hora. Ó, quando eu penso em entrega, cara, me vem muitas histórias bíblicas, muitas histórias da hora sobre entrega. A principal delas sobre entrega é Jesus. A gente não pode falar sobre entrega e não falar de Jesus, né, que morreu pela gente, aquele que se entregou totalmente. Mas enquanto eu procurava durante a semana, cara, eu queria entender mais sobre o que é essa entrega das pessoas na Bíblia, como é que essas pessoas conseguiam se entregar para Jesus. E aí eu encontrei uma história muito da hora, uma história que está lá em Gênesis 22. É uma história de Abraão e do seu filho Isaac. E eu vou ler aqui junto com vocês, Gênesis 22, no versículo 1. E ele diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. O que é que está rolando aqui? Se você não sabe, cara, Isaac, ele é filho de Abraão. Abraão é o brother lá que construiu a arca, fez a parada toda lá, cara conhecido. E aí, depois de tudo aquilo que Deus fez com ele... não, foi Noé, perdão. Errou. Mas é assim que Deus ele fez muita coisa a partir de Abraão. E aí, o que Deus faz, principalmente, é dar uma promessa a Abraão. Dizendo: Abraão, eu vou te dar um filho. E Abraão: Senhor, a minha esposa não consegue ter filho, ela tem problemas, não dá para ela ter um filho. E Deus: Abraão, eu vou te dar um filho. E aí Deus sempre falava isso para Abraão. E Deus: Senhor, que seja feita a tua vontade. E Abraão continuava acreditando. Até que um dia, Deus, ele deu esse filho a Abraão. Deus, ele entregou aquilo que Abraão pedia há tanto tempo. E esse filho é Isaac. Então Isaac, ele é um filho de uma promessa de Deus para Abraão. Olha que doideira, né, velho? Isaac, ele é um filho de uma promessa que Deus fez para Abraão. Se você está aqui hoje, cara, saiba de uma coisa. Você é filho de uma promessa que Deus fez para os seus pais. Se você está assistindo a gente aqui online, que hoje, vamos celebrar, a gente está tendo o nosso primeiro culto transmitido do A13 Júnior. Se você está assistindo aqui a gente hoje, cara, seja muito, muito bem-vindo aí onde você estiver, na sua casa, onde você estiver assistindo, com as pessoas que você estiver assistindo. Saiba de uma coisa: você é filho de uma promessa. E essa promessa é uma promessa que vem de Deus para você. E aí, então, pensa nisso. Deus, ele pediu, e Abraão pedia para Deus, e Deus deu para ele esse filho. E aí Deus pega e diz: Abraão, Deus decidiu que estava na hora dele testar a fé de Abraão. E ele diz assim: Abraão, vai até um local que eu vou te indicar, e lá tu vai sacrificar o teu filho. Imagina aí como é que deve ter ficado a cabeça de Abraão. Como assim, Deus? Tu me deu um filho? E aí agora tu está pedindo para eu sacrificar esse filho? Aí a história vai começando a ficar mais tensa. E aí, lá no versículo 3 diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos,
e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, que seria o sacrifício, partiu em direção do local onde Deus tinha designado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com os jumentos, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros do filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhou os dois juntos. Isaque disse ao seu pai: Abraão, meu pai. E ele respondeu: sim, meu filho. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, acima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas naquele momento, o anjo do Senhor, chamado dos céus, falou: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele: não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os seus olhos e viu um carneiro presos pelos chifres no arbustro. E foi ali, pegou o sacrifício e como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá, pois isso até hoje diz o nome: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou dos céus a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes serem numerosos, como as estrelas no céu, como as areias da praia, do mar. Sua descendência construirá a cidade na qual dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Cara, o que está rolando aqui é exatamente o que eu te disse. Abraão está junto com Isaque. Isaque, ele é esse filho da promessa que Deus tinha dado a Abraão. E eles estavam indo caminhando juntos. Imagina aí a cabeça de Abraão, cara. Eu amo essa história, porque é uma história que você começa a imaginar muita coisa. Imagina aí Abraão tendo que sair de casa, preparar todo aquele sacrifício que ele faria do próprio filho. E a cabeça dele, cara, como é que deve... Caraca, Deus, ele me deu um filho e agora ele quer que eu sacrifique esse filho. Cara, esse sacrifício é essa entrega que a gente vai conversar hoje. Essa entrega, ela começa primeiramente em confiança. Atriz Júnior, se você está pronto para entregar tudo, cara, você precisa entender que você primeiramente precisa confiar em Deus. Porque antes de eu conseguir entregar tudo para a pessoa que está do meu lado, eu preciso entregar tudo para Deus. Antes de eu começar a servir a pessoa que está do meu lado, eu preciso entregar tudo que está no meu coração para Deus. Antes de eu começar a levar a palavra para a minha escola, de eu começar a chamar meus amigos para a 13, antes eu preciso entregar a minha vida para Deus, cara. Eu preciso confiar em Deus. E Abraão, ele não tem como não dizer que Abraão não confiou. Não tem como, cara. A confiança dele de saber que Deus faria algo é sinistro. Sabe por quê, cara? Olha o que é que ele fala aqui em Gênesis 22, 5. Disse-lhe ele a seus servos. Imagina aí, Abraão acabou de chegar lá no monte, e ele está junto com seus servos, e aí ele vê o local onde deveria acontecer o sacrifício, e ele fala assim para os servos: vocês vão ficar aqui, e eu vou junto com ele, mas fiquem aqui um tempo, cuidem dos jumentos, mas a gente vai adorar, e já já nós voltaremos. Olha o que ele está dizendo, cara. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com os jumentos, enquanto eu e o rapaz, que era Isaque, vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. O que ele devia ter falado era: nós vamos lá, nós vamos adorar, e depois de um tempo eu voltarei. Porque o sacrifício ia ter sido feito.
O que Deus tinha ordenado tinha sido feito. Mas Abraão confiava tanto em Deus, bicho. Ele sabia que Deus não ia abandonar ele. Ele sabia que a promessa que Deus tinha colocado no coração dele não era em vão. Então a resposta dele é: nós voltaremos. Cara, antes de Deus te permitir entregar tudo, Ele vai te testar. Então é naquela hora que você está dentro do colégio, cara, e você fala: acho que eu devia chamar o Mateuzinho pro A13. Eu devia chamar o meu amigo pro A13, devia chamar pro meu GC. Só que aí você fica naquela. E Deus fala: bora, macho, tu tem que chamar ele, mas chama, mano, pelo amor de Deus, mano. E tu: será que eu devia chamar, mano? Macho, ele me vê todo dia aqui falando um bocado de merda dentro dessa escola. Varrendo um bocado de besteira. Será que eu devia chamar, Deus? Cara, tá na hora de tu chamar, chama logo ele. Mas, Senhor, sei lá, fico nervoso, assim, de falar, assim, da igreja. Eu não quero muito falar, assim, que eu sou crente. Meu chapa, chame logo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de mim, né? Mas o que Deus está dizendo, cara, é que em frente a um grande desafio, cara, é nesse momento que a confiança é testada. A gente precisa confiar no Senhor, cara. Se você está dentro da sua família, se você está dentro da sua escola, Deus, Ele te colocou ali, cara. Então, você pode interpretar aquilo como uma grande oportunidade ou como uma grande provação. Mas se você encontra isso, uma grande oportunidade, cara, você começa a mostrar que você confia no Senhor independente do desafio. Cara, essa vida com Deus, ela não é uma vida de coisas boas o tempo todo, cara. Existem muitos momentos que Deus vai testar a gente, assim como Ele testou Abraão. E a gente precisa responder que nem Abraão respondeu. A gente precisa responder com confiança ao Senhor, sabendo que mesmo quando Deus pede: Abraão, sacrifica o teu filho, Ele diz: nós vamos, mas nós voltaremos. Você está entendendo, A13, que você precisa, cara, confiar. Independente do que está rolando na tua escola, independente do que está rolando dentro da tua família, cara, você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar que Deus, Ele é contigo. E pode pedir para a banda ir entrando. Vou começar o chabinha, viu? E, ao mesmo tempo, cara, que a gente precisa confiar no Senhor, assim como Abraão confiou, a gente precisa entender que Deus, Ele, além de provar, além de pedir essa confiança, Deus, Ele supera as nossas expectativas. Cara, Abraão, ele foi com uma missão. A missão de Abraão ali podia ser: Abraão, vai na tua escola e chama o fulano para A13. A missão de Abraão ali podia ser: Abraão, vai junto aos teus pais. É o chava mesmo, viu? Vai lá na tua casa e lava a tua louça. Abraão, sai do teu quarto, que tu só passa o dia jogando videogame, e vai lavar a louça, Abraão. Então, cara, Abraão ele tinha uma missão, que era sacrificar o filho. Mas Abraão confiava em Deus. Então, independente do tamanho daquela missão, ele sabia que Deus iria superar as expectativas. Então, Abraão, ele vai caminhando. Imagina junto comigo. Ele caminhando, e eu imagino que a cada passo que Abraão dava, cara, ia cair numa ficha na cabeça dele. Caraca, pode ser. Existe um mundo que eu volto sem meu filho, entendeu? Cara, pode ser que Deus esteja pedindo mesmo para eu sacrificar o meu filho. E ele ia caminhando, até que ele chega lá. E aí ele começa a preparar o sacrifício. Ele coloca ali, faz todo o sacrifício. Quando deixa tudo pronto, aí Isaac pergunta: ué, cadê o cordeiro? E aí ele tem que responder para o próprio filho: meu filho, não se preocupe. E aí eu imagino ele deitando ali Isaac, pegando a faca. E aí rola a grande coisa que é o evangelho, cara. Porque diferente de outras religiões, Abraão ele não tinha só uma direção, ele tinha um guia.
Cara, dentro da sua escola você não tem só uma direção. Talvez você ache que você só tem uma direção. Eu preciso trazer todo mundo da minha escola para a igreja. Mas você esquece que quem está do teu lado, cara, é Deus. Você esquece de quem está ali te dando força, te dando encorajamento, falando, ei, cara, tu pode ser melhor. Cara, tu esquece que dentro do teu GC, às vezes tu precisa parar de brincar tanto e ser mais intencional. E conversar, conversas ali na hora do estudo, onde vão acrescentar cada vez mais. Às vezes a gente esquece que a gente não tem um direcionamento. A gente tem um guia, cara. E aí naquele momento, que é uma parada muito doida, né, bicho? Na Bíblia diz que é o anjo do Senhor. Esse anjo é o próprio Deus que aparece para Abraão. É o próprio Deus como um anjo. E aí ele vai dizer, né, para Abraão: Abraão, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Eu imagino aquele no coração de Abraão, cara. Porque ele estava frente a uma provação. Ele confiou no Senhor. E Deus superou as expectativas dele. Cara, dentro da tua escola, você está frente a uma grande prova. E às vezes é literalmente uma prova. E você precisa tirar notas boas. E aí você fica naquela, não quero estudar. Cara, às vezes Deus está falando isso. Às vezes Deus, Ele está te trazendo aqui hoje para dizer, cara, tu precisa estudar. Tu precisa se dedicar mais. Tu precisa aprender mais. Tu precisa ser um exemplo dentro da tua escola. E aí a gente está frente a uma grande prova, seja lá qual for a sua grande prova. Talvez seja a sua família, talvez se você está aí na sua casa, eu sinto que tem algumas pessoas do A13 Júnior que não podem vir para a igreja porque os pais têm alguns problemas com as igrejas. Então saiba de uma coisa, cara, você está aí especificamente nessa família, porque Deus, Ele quer transformar a tua família através de você. Se você está vendo essa mensagem agora, cara, você precisa parar depois dessa transmissão e orar, porque Deus, Ele quer derramar para a tua família uma transformação. E é através de você, através de você. A gente vai estar à frente, A13 Júnior, de uma grande prova. Na nossa vida, todo momento, Deus está testando a nossa fé, Deus está testando o que está acontecendo, Deus está falando, ei, confia mais em mim, confia mais em mim, confia mais em mim. E nós, como A13 Júnior, repete comigo, nós vamos confiar. Não, vocês não estão comigo. Nós vamos confiar. Na frente da aprovação, nós vamos confiar. É exatamente isso, cara. E no momento onde a gente confia no Senhor, é aí que o muito mais dele acontece. É aí que é a transformação. É aí que a gente sai do cara tímido dentro da escola pro cara ousado que consegue trazer as pessoas. É aí que a gente sai do comodismo dentro de casa e a gente começa a ser influência. A gente começa a transformar a nossa família, cara. Talvez você esteja aqui hoje, você nem entende a dimensão disso. Mas se você vai sair daqui hoje, cara, e você quer lembrar de uma coisa dessa noite, lembre que Deus, Ele está sempre contigo. E independente no decorrer da sua semana, cara, as coisas vão aparecer, as dificuldades vão surgir, cara, e você vai precisar confiar no Senhor. Lembra do Renan lá falando, ei, faz que nem Abraão, e lembra aí de confiar no Senhor. Quando seus pais começarem a brigar, cara, lembra de confiar no Senhor. Quando as coisas começarem a ficar difícil, lembra de confiar no Senhor. Quando as notas começarem a baixar, lembra de confiar no Senhor e estuda. Estuda. Porque Abraão, ele poderia ter recebido aquilo que Deus disse e ficado ali no canto dele, né? Mas Abraão tomou uma atitude. Ele confia no Senhor e ele vai, ele caminha. Então, além de confiar, cara, a gente precisa tomar atitudes. Atitudes claras. Atitudes onde Deus vai ver, olha, Ele quer muito.
Ele quer que eu derrame. E aí é nesse momento que o muito mais de Deus ele acontece. É nesse momento que a gente é surpreendidos por Deus. E cara, a grande beleza desse texto, ele não tá só nessa confiança de Abraão. A grande beleza desse texto, cara, é que tanto Isaac como Jesus são filhos amados, que são esperados há muito tempo e nascem em circunstâncias milagrosas. Ambos os filhos carregam o madeiro, que deve ser instrumento de morte nas costas. Nos dois casos, o pai lidera o filho e o filho segue, obediente à sua morte. Deus proveu o sacrifício que Abraão disse que será o cordeiro. Jesus também era um filho inocente que subiu voluntariamente a montanha para ser crucificado. Cara, Isaac é Jesus. Ele é o próprio Jesus. Ele é uma representação do que Jesus viria a ser lá no futuro, cara. Se sacrificando por mim e por você. Sabendo que aquela caminhada, cara, Isaac não era besta. Isaac sabia, cara, o que ia acontecer. Ele sabia para onde ele caminhava, cara. E do mesmo jeito que a gente pensa como Isaac vivia naquele momento, cara, eu imagino como Jesus. Ele caminhava, cara, sabendo dos meus pecados, sabendo do que eu viria a ser, sabendo que através da morte dele, eu podia viver isso aqui. Sabendo que através da morte dele, a minha vida seria totalmente transformada. E ele carrega o madeiro nas costas, ele sobe o grande monte, ele chega no local da crucificação. Só que diferente de Isaac, o cordeiro era ele mesmo. Ele precisava morrer, por mim e por você, A13 Júnior. Ele precisava morrer, para que nos momentos que a gente tivesse medo, a gente lembrasse quem é Jesus. Nos momentos que a gente estivesse aflito, a gente lembrasse quem era Jesus. No momento que a gente achasse que tudo iria dar errado, a gente lembrasse que Ele era Jesus.